Olá, você, seja muito bem-vindo. Estamos então iniciando uma nova atividade aqui na Porta Oculta. Estamos dando seguimento no desenvolvimento sobre os princípios herméticos, né, os 7 princípios herméticos. E o tema de hoje é o princípio do ritmo, né? Então, algumas recapitulações aqui. A gente já apresentou o princípio do mentalismo, né, onde apresenta a máxima de que tudo é mental, tudo é construído a partir do plano mental, né? Falamos também já sobre o princípio da correspondência, onde a gente passa a entender que há uma correspondência entre os fatores e entre os planos, né? As coisas acontecem uma por reflexo à outra. Falamos também sobre o princípio do ritmo, da vibração, onde as vibrações são aquilo que constroem as coisas, né? As diferentes manifestações existem devido às diferentes vibrações de cada uma delas. E no episódio anterior foi conversado sobre o princípio da polaridade, onde a gente vai entender que há os polos, eles representam os opostos, né? E tudo vai possuir o seu oposto, né? A questão é que eles estão numa mesma linha, mas cada qual em uma extremidade diferente, né? E aí quando a gente pensa no princípio do ritmo, que a gente vai ver aqui hoje, a gente já passa a entender que o próprio ritmo ele é um dinamismo de movimento dentro da própria polaridade, né? O princípio do ritmo ele vai ser basicamente uma compensação ou um movimento contínuo de uma polaridade para a outra. Bom, falando aqui desses estudos sobre os hermetismos e tal, é óbvio, em momento algum eu me coloco aqui como um representante do próprio hermetismo ou como um iniciador hermético, muito menos um iniciado hermético, certo? Sou apenas um estudante que está aqui partilhando algumas das minhas reflexões a respeito desse tipo de estudo, né? Minha intenção é que, se o conteúdo apresentado aqui hoje puder de alguma forma contribuir no seu entendimento a respeito dos 7 princípios herméticos, a minha execução desse capítulo já está bem concluída, né? Temas como esse, obviamente, não são muito tratados, não há muito conteúdo a respeito deles, e com certeza cada pessoa vai poder ter um entendimento um pouco diferente, né, ou totalmente diferente a respeito de cada um desses princípios. Mas aqui eu apenas me coloco como alguém que está apresentando as minhas ideias, os meus entendimentos atuais a respeito de cada um desses temas, né? E, obviamente, é importante que você faça suas próprias reflexões e chegue às suas próprias conclusões. Caso você ainda não leu o livro O Kybalion, que é o livro que apresenta, né, essas máximas dos 7 princípios herméticos, eu vou recomendar para que você leia o livro que tem a tradução, né, feita pela editora Pensamento, que é uma editora muito séria nos seus trabalhos, ok? Então, dando início oficial a essa atividade, eu vou ler um breve resumo, tá, do que é apresentado a respeito desse princípio, que é o princípio do ritmo, né? Então, a lei do ritmo, ela vai ter o seguinte enunciado, tá? Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. Ritmo é compensação. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, para a direita e para a esquerda, um fluxo e refluxo, uma maré alta e uma maré baixa, um movimento de atração e repulsão, uma ação e uma reação, um movimento semelhante ao pêndulo. É a oscilação rítmica entre os dois polos.
Esta lei está manifestada na criação e destruição dos mundos, elevação e queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do ser humano. Os hermetistas compreenderam este princípio reconhecendo a sua aplicação universal. Também aqui o hermetista não pode anular o princípio ou impedir sua operação, mas aprendeu sobre a lei mental de neutralização, podendo assim neutralizar seus efeitos na própria pessoa e atingir um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser concebido pelas multidões humanas que oscilam para diante e para trás. Neste grau de equilíbrio e firmeza mental, o hermetista não se deixa levar pelo fluxo e refluxo do pêndulo mental. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, desenvolvendo um pouquinho de reflexões aqui a partir desse texto, desse breve resumo, né? Nós já nos deparamos com esse contexto primordial, né, do ritmo e a própria polaridade, né? A polaridade, uma das 7 leis, né? Lembrando, as leis elas sempre acabam se complementando, uma lei acaba criando as outras, né? Então há uma codependência entre todas elas. Então o ritmo ele vai nos ditar justamente um movimento pendular, né? Que seria uma boa analogia para a gente compreender o ritmo em si, né? Ele vai ditar um movimento de uma extremidade para outra extremidade da polaridade, né? Então, o princípio do ritmo ele vai apresentar para a gente essa direta ligação com o próprio princípio da polaridade, né? Pois o ritmo, basicamente, ele é o se movimentar de polo a polo em um contínuo ciclo. Por exemplo, né, seria a saída de um ciclo de desafios para um ciclo de boas-aventuranças, né? Que vai ser seguido de mais um ciclo de desafios e assim por diante. Então, esse contínuo balançar do pêndulo cósmico dentro da própria polaridade, ele nos coloca dentro desse exemplo citado, né, onde eu estou vivenciando um período de desafios. Esse período de desafios ele vai ser seguido por um período mais tranquilo, um período de mais realizações, e depois desse período de realizações eu vou vivenciar um novo período de desafios, né? Então, a cada passo que vai sendo dado, né, a cada movimento do pêndulo em uma direção, obrigatoriamente é construído um movimento de igual proporção, né, na direção oposta, né? A gente pode pensar isso também como o próprio ciclo da vida espiritual que vem seguido de um ciclo de uma vida física, né? A polaridade ela vai construir esses opostos e esses representam duas extremidades de um mesmo aspecto, e o ritmo vai ser o movimento de um aspecto ao outro, né? Isso tudo na busca da evolução, cada vez que um movimento de ida e de volta é concluído. Então, o próprio movimento do ritmo, né, que seria esse balançar de uma polaridade para outra, ele vai ter como um objetivo a evolução, né? A nossa evolução. Então, o momento em que eu me direciono de um polo para o outro, eu não posso simplesmente aceitar isso, né? Eu preciso aceitar isso como um movimento natural e um movimento da própria existência. Mas eu devo entender que essa oscilação ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que seria o próprio movimento da nossa evolução, né? À medida em que eu vivencio um ciclo e me desloco para a sua polaridade, seria muito importante, seria o objetivo primordial, né? Para que eu conseguisse ter compreensões, ter entendimentos daquilo que foi vivenciado, certo? E poder crescer um pouquinho
dentro dos meus aspectos mentais, os meus aspectos emocionais e por aí vai, né? Com isso, nós naturalmente vamos nos deparar com um problema, que é quando um ciclo ele é completado, mas não há um aprendizado ou uma evolução nesse caminhar rítmico, né? E o impacto disso é permanecer dentro deste mesmo ciclo, assim como um rato a girar uma roda, certo? Então, o momento em que eu passo por uma experiência, né, que eu acabo dando um movimento na minha vida, eu devo entender que naturalmente esse ciclo que eu estou vivendo ele vai ser seguido de um outro ciclo que vai ter a energia oposta desse ciclo que eu construí, né? E se eu não conseguir aprender nada dentro desse balançar, isso naturalmente vai acabar não me trazendo como uma consciência, né? Obviamente uma consequência no aspecto negativo, mas isso vai fazer com que eu fique preso dentro desse ciclo e eu não tenho um crescimento, né? Eu não agrego entendimento sobre mim, sobre a minha vida, porque não houve nenhum tipo de aprendizado. Então, todas as experiências que nós passamos, elas são baseadas em nos trazer algum tipo de aprendizado sobre nós mesmos, e a entender como a gente pode melhorar, como a gente pode corrigir falhas da nossa parte e por aí vai, certo? Os ciclos, eles são inevitáveis e são permanentes, mas a nossa tarefa, com certeza, é aprender com cada um deles. E passo a passo, de acordo com que nós vamos agregando esse tipo de conhecimento, nós podemos ir diminuindo a intensidade do balanço, né, de uma direção a outra. A gente não é capaz de parar esse balanço, né? Não é possível anular essa lei do ritmo, mas nós podemos reduzir o movimento é, em direção às extremidades, né? E com isso termos mais equilíbrio em nossa própria vida. Então, à medida que eu consigo trazer um melhor entendimento sobre o que me colocou em determinadas experiências, eu consigo ir me lapidando passo a passo, né, de experiência em experiência, eu consigo ir me lapidando e evitar fazer os mesmos erros, né, por assim dizer. Mais adiante, nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais nesse ponto do movimento rítmico em si e nos próprios aspectos mentais e emocionais que o ritmo acaba nos influenciando, né? Afinal de contas, o ritmo ele é uma das 7 grandes leis, então o ritmo ele está presente em tudo, a gente tendo consciência disso ou não. E à medida que a gente vai compreendendo, vai tendo consciência desse tipo de fenômeno, né? Dentro desse tipo de lei que rege a nossa vida, nós temos melhor capacidade de atuar e também de entender que às vezes uma fase mais complicada que eu possa estar vivendo, ela é apenas reflexo de um movimento que eu realmente criei, né? Então eu estou apenas recebendo um balanço, certo? Daquilo que eu já fiz. Bom, o balanço do pêndulo, como a gente já falou, ele é um tipo de analogia, né? Um tipo de interpretação que a gente pode usar, né? Então, uma forma comum de se explicar o movimento do ritmo é através dessa analogia, que é a analogia do pêndulo, né? E isso vai se dar por vários motivos, né? O pêndulo, ele quando impulsionado, ele cria um movimento contínuo de balanço, né? Então vai ser um movimento, ele vai se deslocar de um lado para o outro, né? Ou de frente para trás, seguindo esse balanço até o momento que ele acaba retornando à sua posição de repouso, né? Quando a energia aplicada for completamente dissipada. Então,
O balanço desse pêndulo, ele vai estar pulando de uma extremidade à outra, mas cada vez ele vai estar se movimentando um pouquinho menos, porque ele vai tendo uma perda de intensidade em si, né? Vai chegar um momento que ele vai estabilizar novamente, né? A força com que o pêndulo se movimenta depende da intensidade do movimento inicial. Quanto maior a força, mais próximo de uma extremidade ele chega e inicia o seu movimento na direção oposta, né? Então aqui uma outra reflexão importante a respeito dessa analogia do pêndulo, né? Porque a intensidade que eu coloco em uma direção vai ser a mesma intensidade que eu vou experienciar na direção oposta, né? Eu coloquei o meu esforço em uma determinada situação, né? Quanto mais forte eu ir em uma direção dessa extremidade, isso vai ser seguido naturalmente por um movimento de igual proporção na direção oposta, né? Se eu me lanço com pouca intensidade numa direção, eu vou ser empurrado em pouca quantidade na direção oposta. Agora, quanto mais forte é a minha intenção, mais forte vai ser o meu movimento de retorno, né? Seguindo os princípios físicos, né, os princípios da própria mecânica em si, cada movimento do pêndulo, né, cada movimento que ele executa, ele acaba parando um pouco antes do movimento anterior. Então a massa que está na ponta da corda, ele vai balançar cada vez menos, ele vai parando um pouquinho antes, né? E isso vai se dar pela dissipação da energia e pela própria força da gravidade que acaba freando um pouco esse pêndulo. Da mesma forma, nós deveríamos atuar em nossos movimentos pendulares, né? Nos movimentos pendulares que seguem a nossa vida, que seguem os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós vivemos pulando de um lado para o outro, né? E qual deveria ser o nosso trabalho? Começar a adquirir consciência a respeito das nossas ações, né? E desse pêndulo que acontece em nossa mente, em nossa emoção, em nossas ações, e vir diminuindo passo a passo a força desse balanço, pois a intenção final é encontrar um equilíbrio nas experiências ou nos fenômenos mentais e emocionais que fazem com que a gente oscile. Então essas oscilações rítmicas, né, do princípio em nossas vidas, naturalmente vai ser a própria responsável pelas nossas oscilações como indivíduo, né? Então, as nossas oscilações de pensamentos, de sentimentos, de ações na vida, né? Vários exemplos podem ser dados aqui, né? Como exemplos muito comuns, até mesmo citado no próprio Carvalho, né? Que seria essa polaridade, por exemplo, do amor e do ódio, né? A tendência é que no momento em que eu desenvolvo um afeto muito grande por uma pessoa, caso algo aconteça e essa pessoa me decepcione, né? A mesma intensidade do amor que eu sentia por ela vai ser a intensidade da raiva que eu vou sentir por ela, né? E é importante a gente entender, obviamente, que a culpa dessa emoção, ela não é da pessoa ou do ato em si que ela fez contra nós, mas sim da nossa falta de disciplina sobre as nossas emoções. Então, como eu não sei gerir bem as minhas emoções, eu acabo desenvolvendo um afeto provavelmente doente ou desequilibrado por essa pessoa, né? Um afeto que não é genuíno, é uma coisa muito mais grosseira em si, né?
E se essa pessoa fizer algo que me desagrade ou que eu me sinta enganado, traído ou qualquer outra coisa por ela, a mesma intensidade desse amor que eu sentia vai ser a intensidade do ódio que eu vou sentir por essa pessoa. Então, o pêndulo ele acabou se processando dentro das nossas emoções. Esse movimento rítmico ele vai acontecer justamente pela minha inconsciência e pela minha falta de domínio a respeito das minhas qualidades emocionais. À medida que eu aprendo a gerir bem as minhas emoções, eu não vou ter um amor ou um afeto desequilibrado por essa pessoa, né? Eu não vou ter um sentimento que é um sentimento, entre aspas, doente por essa pessoa, né? E aí eu passo a entender que independente do que ela faça comigo, eu não vou deturpar esse sentimento positivo em um sentimento negativo. Então, esse próprio efeito do pêndulo ele acaba não acontecendo, porque o meu afeto por essa pessoa ele é um afeto consciente e não um afeto inconsciente, certo? Então, esse é um exemplo da atuação do ritmo em nossas emoções, certo? O que acontece? À medida em que eu consigo vir ganhando consciência sobre pegando esse mesmo exemplo, né? À medida que eu consigo desenvolvendo consciência a respeito das minhas emoções e eu passo a gerir melhor elas e eu não sou engolido por esse movimento pendular, né? Eu começo a ir reduzindo essas oscilações, né? Porque as minhas emoções elas começam a ser cada vez mais conscientes e consecutivamente menos inconscientes, né? Esse processo com certeza ele é um processo gradual, né? Eu ainda vou ter emoções inconscientes, eu ainda vou sentir raivas inconscientes, mas quanto mais consciência eu vou trazendo, quanto mais luz eu vou jogando dentro das minhas emoções e melhor eu vou entendendo como elas se processam, mais eu vou me desprendendo desse fenômeno dentro desse plano emocional, né? Então eu venho reduzindo a oscilação desse ritmo até o momento que eu consigo equilibrar a minha emoção e esse pendular, né, de uma extremidade à outra, ele vai se tornando cada vez menor, certo? Então, a respeito da intensidade do movimento pendular, também é importante, pois ele vai nos demonstrar que, né, quanto maior a força que nós colocamos em uma direção ou em uma intenção, maior será o movimento do seu retorno, né? Então, quanto mais forte for esse amor deturpado que eu sinto por uma pessoa, né? Seja um amor fraternal, seja um amor num plano de amizades, ou seja, realmente um amor no sentido mais de uma paixão, né? Quanto mais intensidade for isso, se acontecer alguma coisa, maior vai ser a intensidade no seu direcionamento oposto, né? Mas tudo isso é justamente devido à minha falta de percepção e de entendimento sobre as próprias emoções. Naturalmente, se eu tenho um emocional bem resolvido e tenho consciência a respeito das minhas emoções e eu consigo geri-las bem, né? Consigo nutrir um amor, mesmo que seja um amor muito intenso por uma pessoa, né? Muito, muito verdadeiro e muito forte. Ele, por ser uma coisa consciente e real, ele acaba se livrando desse movimento pendular. Porque o que eu sinto por essa pessoa é algo real, então, mesmo que essa pessoa faça algo que possa me desagradar, isso não vai afetar o que eu sinto por ela, né? Então, como exemplo,
vou citar aqui alguns exemplos, né, outros exemplos que vão, vão poder trazer melhores entendimentos, né, a respeito desse próprio pêndulo na vida. Seria, como exemplo, uma extrema felicidade e extroversão, né? Um sentimento de extrema felicidade e extroversão. Ele vai ser seguido naturalmente por um momento de melancolia e de introversão, né? Geralmente nós não observamos isso, nós não conseguimos ter a consciência sobre esse tipo de fenômeno. Mas é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Isso vai ter até mesmo uma explicação biológica, né? Quando o nosso corpo ele dispara um pico de dopamina, isso vai nos deixar em um estado de euforia, né? Ou até mesmo em uma certa alegria desenfreada. Assim que começa essa baixa da dopamina no nosso organismo, né, assim que esse hormônio ele vai reduzindo a sua carga, a euforia ela vai baixando, né, ela tende a sumir e nós ficamos em um estado letárgico. Ou até mesmo podemos nos sentir um pouco deprimidos, né? O nosso humor ele só conseguirá se reestabilizar quando esse nosso estado hormonal, né, essa nossa dose de dopamina for estabilizada novamente, né? Então é necessário que o meu próprio organismo se reestabilize, né, com essa carga de dopamina, volte às suas configurações padrões, né, para que eu me regule novamente, né? E isso naturalmente acaba levando um tempo, porque eu preciso que o meu organismo produza novamente a dopamina, né? E essa questão até mesmo desse fator biológico, e essa questão de euforia e depressão e descargas de dopamina, isso é até mesmo comum em usuários de droga, qualquer tipo de droga que seja. Porque é natural que todos esses tipos de produtos, quando processados pelo nosso metabolismo, ele acaba liberando essa dopamina que a gente possui, né? Essa dopamina que está reservada, e ela acaba entrando na nossa corrente sanguínea, ela acaba atuando, né? O hormônio acaba, não é em si o efeito, não é o efeito da droga em si que acaba trazendo esse estado de bem-estar para a pessoa, mas sim a descarga de dopamina que acaba acontecendo em função ao efeito dessa droga, né? Então, é natural que a pessoa se sinta bem, se sinta contente no momento em que ela usou essa substância. Mas assim que essa carga da dopamina vem baixando, né, a pessoa entra em um estado depressivo, né? Ela vai se colocar em sentimentos assim mais deprimentes, né? Porque a dopamina ela foi processada, né? Essa dopamina ela acabou dentro da corrente sanguínea. Então, essa descarga de euforia produzida pela droga vai ser seguida por um estado de depressão, né? E a tendência natural é que essa pessoa venha consumir mais desta droga para tentar voltar àquele estado que ela estava anteriormente com essa carga de dopamina. Porém, o organismo não recuperou ainda, né? Não conseguiu processar mais dopamina dentro do organismo. E aí a pessoa entra dentro desse ciclo, né? De continuar usando a droga, vou querendo ter essa sensação inicial, mas essa sensação inicial ela não vai ser obtida, né? E aí, bom, enfim, esse é apenas um exemplo, né? De uma interpretação mais plausível que a gente pode aplicar para o próprio ritmo, né? Entre outras situações, como, por exemplo, períodos de isolamento acabam levando a períodos de exposição, momentos de foco em trabalho vão levar a gente a momentos de busca por descanso.
Tempos de rigidez e pontualidade levam a tempos de rebeldia e descompromisso. Momentos de ascensão levam a momentos de decadência. E tudo isso seguido por um novo ciclo de reinício. E por isso a importância da própria busca de equilíbrio em nossas vidas e escolhas. Pois todo movimento em uma direção ele vai ser seguido por um movimento na direção oposta. Então a forma de que eu consiga vir anulando esse efeito do ritmo em nós mesmos é justamente vir buscando um equilíbrio pessoal, né? Quanto mais equilibrado eu sou, menos eu vou sentir o impacto do ritmo, né? E agora vai valer ressaltar para a gente também um ponto importante desse movimento pendular, que né, o próprio Caibalion ele vai nos dizer a seguinte frase, tá? Isso não significa, porém, que o pêndulo do ritmo vibra nos polos extremos, porque isso raramente acontece. Com efeito, na maioria dos casos, é muito difícil estabelecer o extremo polar oposto. Né? O que isso quer nos dizer? Por mais intenso que seja o movimento, dificilmente vamos atingir um polo extremo. Né? Pois o próprio princípio da polaridade, ele nos diz que os extremos são apenas possibilidades, mas efetivamente eles não vão existir, né, num plano material. Então o movimento do ritmo ele também não vai chegar a uma extremidade de um polo para se movimentar até uma extremidade do outro polo, né? Então, se nós pensarmos, né, tomando essa reflexão aqui, se nós pensarmos em uma nação em ascensão, por mais que ela se desenvolva, ela não vai atingir o ponto máximo do crescimento, né? Ela pode chegar perto, mas ainda assim haverão limitações para que ela atinja aquele extremo da ascensão que ela poderia chegar, né? E ainda assim, por outro lado, por mais decadente que uma nação possa se encontrar, ela ainda não atingirá o ponto mais baixo dessa natureza, da decadência. A nação em ascensão possuirá ainda um mínimo de vícios em sua estrutura, né? Assim como uma nação decadente, ela ainda assim possuirá um mínimo de virtudes na sua constituição, na sua estrutura e nas pessoas que a compõem, né? O movimento do pêndulo, ele obviamente é apenas uma analogia que podemos utilizar para entender melhor essa lei. A gente poderia pensar também em outros movimentos além do próprio pêndulo, né, como o próprio movimento circular, por exemplo, né? Esse movimento circular que vem demonstrando os ciclos acontecendo de uma maneira repetitiva, né? E à medida em que a gente consegue sair desse ciclo, né, desse círculo, que seria um movimento contínuo no mesmo plano, à medida que eu consigo ganhar consciência sobre isso, eu deixo de ter esse movimento circular no mesmo plano e eu começo a fazer um movimento de revolução ascendente. Se eu olho de cima, permanece um círculo sendo formado, mas se eu olho na horizontal, eu começo a ter um movimento de espiral ascendente, né? Então, os ciclos estão acontecendo, mas de uma forma em que há uma evolução de planos dentro dele, né? Esse movimento circular, a gente pode também trazer um outro símbolo, que é um símbolo bem conhecido, que é o Ouroboros, que é o símbolo da serpente que come a própria cauda, ou de um dragão que vem devorando a sua própria cauda, né? Uma das interpretações que nós podemos fazer do Ouroboros é justamente essa, né? Que seria a ideia dos ciclos e da retroalimentação, né? Onde à medida de o término de uma coisa é o começo da outra, né?
e o fim de uma coisa é o alimento do começo de uma coisa nova. Então, o próprio movimento de uma renovação, de uma reconstrução, né? Seria a decadência de algo para a ascendência de uma coisa nova, né? Isso é uma interpretação que a gente pode fazer a partir do Ouroboros, que vai estar em completa sintonia com o próprio princípio do ritmo, né? A gente tem também o símbolo do Lemniscata, que é o símbolo do infinito, né? Aquela imagem de um oito deitado, né? O próprio Lemniscata, ele apresenta para gente ele pode ser lido, né, através da ótica, dessa renovação, dessa coisa cíclica, né? Onde um ciclo, o final de um ciclo é a ascendência de um ciclo novo, né? E tudo isso gerando um movimento contínuo e equilibrado, né? É o movimento da esquerda para a direita de transformação, é o movimento de cima para baixo, que seria um movimento de crescimento, né? Da mesma forma, há um movimento de cima para baixo, com uma decadência, e um movimento de baixo para cima, como um movimento de crescimento, um movimento da esquerda para a direita, demonstrando a evolução, um movimento da direita para a esquerda, demonstrando a própria involução, né? Tudo isso são ritmos e são interpretações que a gente pode fazer através do Lemniscata também. Obviamente, o Ouroboros e o próprio Lemniscata, ele traz mais simbolismos consigo, mas essa é uma das interpretações que a gente pode traçar a partir dele, né? Então, isso foi essa parte que a gente desenvolveu agora foi uma definição, né, um pouquinho mais aprofundada, com exemplos e tal, para que isso torne algo um pouquinho mais processável para a gente a respeito desse balanço do ritmo, né, esse movimento de um polo ao outro. E agora vamos pensar um pouquinho nos ritmos que acabam influenciando as nossas vidas, né? As nossas vidas individuais, as nossas vidas coletivas e até mesmo os ritmos que acabam ditando a existência do próprio universo que a gente conhece, o próprio universo que nós habitamos. Bom, há inúmeros ritmos ou ciclos presentes em nossas vidas, né? Um dos exemplos nós temos as batidas do coração, que eles ditam um compasso contínuo de sístole e diástole. Na sístole, o músculo do coração ele se contrai, e nesse movimento de contração dele é injetado o sangue que está dentro, né? O sangue que está contido dentro do coração. Esse sangue ele é bombeado, né, nesse movimento de sístole, esse movimento de contração, ele é injetado para as nossas artérias. No momento da diástole, essa musculatura ela relaxa e permite a entrada do sangue para dentro do coração e que irá se contrair novamente, né? Isso que é o que acaba gerando esse bombeamento sanguíneo, né? Que vai ser um ritmo natural, um ritmo orgânico que nós temos, né? Um ritmo físico que se processa dentro de nós. É um ritmo de contração e relaxamento, e graças a esse ritmo nós nos mantemos vivos. O mesmo princípio ele vai ocorrer nesse outro processo cíclico e contínuo que nós temos na nossa vida, que é a respiração. Onde o diafragma, no momento da sua contração, ele provoca a inspiração do ar para dentro dos pulmões, né? E no momento do seu relaxamento, tem a expiração, que é o momento que vai ocorrer a expulsão do gás carbônico, que é o resultado da queima do oxigênio dentro das células do nosso organismo, né? Então, esses dois ritmos biológicos fundamentais para a nossa vida são dois exemplos que acontecem naturalmente e continuamente, quer a gente tenha consciência deles ou não, né?
mas com certeza a gente vai ter muitos outros ritmos que vão permear a nossa existência cotidiana, né? Nós temos, por exemplo, o momento de vigília e de sono, né? Nós temos um ritmo de ingestão e digestão, temos ciclos de alta e baixa hormonal e por aí segue, né? São vários ritmos biológicos que mantêm o nosso organismo vivos e funcionais, né? A própria constituição biológica da vida, ela depende de ciclos. O nosso planeta vive ciclos. A gente tem, por exemplo, o movimento da Lua ao redor da Terra, né, do nosso planeta. Esse movimento ele tem alteração das marés, que é a maré baixa e a maré alta, né? O movimento da Lua permite com que essas marés aconteçam, né? Nós temos a revolução do nosso planeta ao redor do Sol, que vai provocar as estações, né, devido à sua inclinação. O giro da Terra ao redor, né, a revolução da Terra ao redor do Sol é que vai trazer as 4 estações do ano, né? Existe um outro movimento que o planeta Terra faz, que é o movimento de peão, né? E esse balanço do eixo da Terra, devido a isso que acontece, às alterações da onde nós trazemos as contagens das eras astrológicas, eras essas que é até mesmo um referencial da própria ciência astronômica, né? Para a contagem das eras. Esses são alguns ritmos que o planeta Terra apresenta. Até mesmo o nosso Sol ele vai possuir ritmos, né? Porque uma das coisas que existe que são os chamados ciclos solares, que têm uma duração de 11 anos. Esses ciclos solares, eles basicamente são uma contagem, né, das mínimas e máximas das atividades solares. O Sol ele acaba atuando, né, justamente como um grande coração que pulsa com as suas atividades, né? Ele tem um momento de máxima solar, onde tem uma maior dissipação da sua energia, e um momento de mínima solar, que é o momento onde ele está mais calmo e ele acaba liberando menos energia para o nosso sistema, né? O nosso próprio sistema solar ele também vai possuir um ritmo, né, que seria, né, com o movimento dos planetas acompanhando o nosso astro, né, que é o Sol. Isso é um movimento rítmico, né, como de um grande relógio, onde cada engrenagem vai possuir uma própria velocidade, né, cada planeta vai ter os seus movimentos particulares, mas tudo isso acontece em uma grande sincronia, em um grande sincronismo cósmico, né? Todos estão conectados a esse ponto central, que seria o próprio Sol, né? Que é o eixo motriz que vai promover um movimento ordenado e sincronizado de cada peça. E que, além disso, tudo se move em um conjunto ao redor do próprio centro da nossa galáxia, onde esse conjunto atua como um relógio ainda maior, mas tão preciso quanto os próprios ciclos dentro do nosso sistema solar e os próprios ciclos da nossa própria Terra, né? Então existem ritmos ou ciclos, né, que vão partir desde essas camadas menores da nossa vida, como um batimento do coração, né, que é uma coisa rítmica, como os movimentos do planeta Terra, do sistema solar e da nossa própria galáxia, né? Então, o ritmo ele vai reger o surgimento e o fim das estrelas e de seus sistemas. Onde um dia foi uma estrela, outra estrela surgirá para retornar ao trabalho da sua antecessora, como diz no próprio Caibalho. Então tudo isso está atrelado aos ritmos, e aqui eu vou ler um trechinho onde vai falar o seguinte: os sóis são formados e então atingem um ponto máximo do seu poder. Inicia-se o seu processo de regressão.
Então teve um ponto máximo da sua expansão e do seu poder, né? Ele foi para uma polaridade, e isso vai ser seguido obrigatoriamente de um processo de regressão, né? Até o momento da extinção dessa estrela. Seguindo, depois transformam-se em massas de matéria morta à espera de outro impulso que fará renascer suas energias interiores e provocará o nascimento de um novo ciclo de vida solar. Então, após o nascimento, a ascensão, a decadência e a morte dessa estrela, haverá um período de uma inércia, né? Um período de estagnação, onde a matéria restante da morte dessa estrela aguarda um novo impulso para que uma nova estrela venha a surgir, né? Então isso seria um outro exemplo do ritmo atuando dentro do próprio sistema cósmico mesmo, da nossa, né, do nosso entendimento sobre tudo aquilo que existe dentro da vida, dos sóis, da vida das galáxias e dos sistemas, né? E aqui eu separei um trechinho, né, que eu vou ler, que é uma breve definição científica sobre a própria formação da matéria, né? A formação das estrelas, dos planetas e da própria matéria que compõe o nosso corpo físico, tá? Então, o texto vai dizer o seguinte: o nascimento de novas estrelas a partir dos vestígios de astros falecidos é um dos processos mais poéticos e fundamentais da astrofísica moderna, evidenciando que o universo opera em um ciclo perpétuo de reciclagem de matéria. Tudo começa quando estrelas de grande massa esgotam seu combustível nuclear e colapsam, culminando em explosões violentas conhecidas como supernovas. Nessas detonações, a estrela não apenas projeta suas camadas externas pelo espaço, mas também sintetiza elementos pesados que não existiriam anteriormente, como o ouro e o ferro. Esses restos mortais, compostos por gases ionizados e poeiras ricas em matérias, viajam pelo vácuo até semearem nuvens moleculares gigantescas. Frequentemente, a própria onda de choque de uma supernova próxima atua como o gatilho necessário para comprimir essas nuvens de gases e poeiras, iniciando um novo colapso gravitacional. À medida que uma região específica da nebulosa se torna mais densa e quente, ela dá origem a uma protoestrela no seu centro. Quando a pressão e a temperatura atingem níveis críticos, a fusão nuclear é iniciada, marcando o surgimento de uma estrela de nova geração. O diferencial dessas estrelas mais jovens, como o nosso Sol, é que elas já nascem, entre aspas, poluídas pelos elementos pesados deixados por suas antecessoras. Esse legado químico é o que permite não apenas a ignição de novos sóis, mas também a formação de planetas rochosos e, fundamentalmente, a existência da vida, provando que cada átomo em nosso corpo foi forjado no coração de uma estrela que deixou de existir há bilhões de anos. Então nós vemos nesse texto que a matéria que constitui tudo também vai passar por um ciclo, né? Que é um ciclo contínuo de reciclagem, né? É um processo de transformação e aperfeiçoamento da matéria. Isso vai... Né? Aqui a gente está falando realmente de uma coisa bem material, né? O próprio processo de formação dos elementos químicos, né? Elementos químicos, eles são processados, né? A tabela periódica ela é processada através desse tipo de fusão nuclear. E, bom, elementos pesados, né, como o próprio texto aqui apresentou, né, como o ferro e o ouro, a quantidade de energia ela é tão grande, né, para que processe esse tipo de materiais,
que é necessário a explosão, né, explosões de supernova, né, explosões de estrelas massivas, para que esse tipo de elemento possa ser surgido. Então, o ferro que existe dentro do meu organismo, né, a gente precisa de ferro para viver, né, a carência de ferro em meu organismo gera uma doença, que é a própria anemia, né? Então, esse ferro que é necessário dentro do meu organismo é o mesmo ferro que vai acabar construindo um objeto metálico, né? Um objeto que é composto principalmente por ferro, né? Por exemplo. E esse ferro que compõe esse objeto de metal e esse ferro que está dentro do meu organismo, ele foi processado dentro da explosão de uma estrela supernova, né? Assim como o ouro. Né? Existe uma quantidade muito pequena, mas existe um pouquinho de ouro dentro do nosso organismo também. O ouro que compõe a sua aliança, o ouro que compõe o seu brinco, o ouro que compõe a sua corrente, ele foi processado dentro da explosão de uma dessas estrelas. Né? Então, isso também é um exemplo de um ritmo, é um exemplo de um ciclo. Né? Foi necessário a morte de uma estrela para que venha a surgir algo novo, que seria essa molécula de ouro, né? Essa estrutura básica do ouro, que compõe essas joias. Né? Então, isso é um exemplo bem material dessa coisa do ritmo. E isso, né, essa questão de rítmica, de reciclagem, né? A reciclagem ela é um próprio exemplo do ritmo, né? Da transformação, né, de uma polaridade para outra. Né? Isso ele vai se estender também aos outros planos. Né? A própria matéria vital que constitui o meu corpo etérico, assim como a matéria astral que vai compor o meu corpo astral e a própria matéria mental que compõe o meu corpo mental, ou melhor dizendo, né? A matéria etérica, a matéria astral e a matéria mental que compõem tudo que existe também vai possuir um ciclo similar de desintegração e reintegração para gerar um novo corpo. Né? Então, quando nós falamos que na natureza nada se perde, tudo se transforma, não nos referimos unicamente ao meio ambiente e à própria natureza física, mas à natureza de todos os planos que compõem a existência. Né? Então, toda a matéria etérica, a matéria astral, a matéria mental, ele vai passar por ritmos, vai passar por ritmos de existência e de inexistência, vai passar por ritmos de vida e de morte, né? De integração e de destruição. E esse momento de destruição ele vai ser seguido por um momento de uma nova reintegração para dar vida a uma coisa nova. Então essa matéria etérica que compõe o meu corpo, né, no momento da falência desse meu corpo físico, né, isso quer dizer que essa matéria etérica ela começou a se decompor. O meu corpo físico ele está vivo porque a matéria etérica o mantém vivo. O momento em que há uma desconexão da minha alma com o meu corpo físico, a matéria etérica começa a se dissolver e a partir do momento em que essa matéria etérica vem se desmanchando, o meu corpo físico vai começar a entrar em decomposição também. O meu corpo físico ele vai se decompor, ele vai voltar a formas mais básicas da vida, né? E toda a matéria que compõe o meu corpo físico ela vai ser reciclada e vai ser utilizada para a construção de novos corpos. Né? A água que compõe o meu corpo, ela vai, né? O meu corpo vai se dissecar, vai ser dissolvido e essa água ela vai retornar a uma forma líquida, né? Ainda que contaminada por produtos da própria decomposição do meu corpo físico, né? Mas essa água ela vai retornar ao meio ambiente, né? Ela vai virar vapor da própria saída de gases do meu corpo, da própria dissolução dessa carne, né? Onde vai promover um líquido, né? Oriundo dessa própria decomposição, mas com o passar do tempo
essa água que compõe o meu corpo, ela vai retornar ao seu estado de água e vai nutrir um outro corpo. E o mesmo vai se processar dentro dessa matéria etérica que compõe o meu corpo etérico. Essa matéria etérica, ela vai se dissolvendo, vai se desprendendo, né? Porque o meu corpo vai começar a perder a vida. Essa matéria etérica vai se desprendendo do meu corpo físico e ela vai ser reutilizada dentro do mundo etérico para compor um novo corpo etérico. E o mesmo vai ser válido para o meu corpo astral e para o meu próprio corpo mental. A partir do momento em que o meu corpo astral começar a entrar num processo de decomposição, onde eu estou me desconectando do próprio mundo astral, essa matéria astral vai ser utilizada para a construção de novos corpos astrais e o mesmo vai se processar no corpo mental também. Então, tudo vai passar por um período rítmico, né, de existência, de inexistência, de morte e de vida, para ser seguido de um período de reciclagem e reutilização para que uma nova vida venha a existir, né? Então, esses ciclos ou ritmos, eles são exemplos de transformação ou do movimento pendular da própria vida, né? Que vai partir de uma extremidade para outra, né? Como, por exemplo, da morte para a vida, da obscuridade para a luz, da inexistência para o existir, né? E do não ser ao ser. Então, a matéria que compõe o meu corpo físico, ela já foi uma outra coisa, já foi uma coisa mais grosseira. Essa matéria que está compondo a minha carne hoje, os meus ossos, os meus órgãos, ela já foi uma outra matéria, né? Isso daqui não veio do nada, né? Ele realmente passou por um processo de transformação, por uma grande alquimia biológica, falando realmente aqui da matéria física em si, né? Ela passou por uma grande alquimia biológica, né? Onde dentro do ventre da minha mãe eu fui recebendo nutrientes, tanto dela quanto daquilo que ela se alimentava, né? Então toda a alimentação dela, parte da alimentação dela, enquanto ela estava me gestando, foi convertido em um substrato material que foi nutrindo o meu corpo físico e permitindo com que o meu corpo físico fosse se desenvolvendo durante a gestação dela. No momento em que eu nasci, né, eu passei a ingerir esses tipos de nutriente, tanto do leite materno, né, inicialmente do leite materno, posteriormente dos alimentos que eu fui consumindo, né? Então, a alimentação que eu tenho hoje, essa alimentação é o que vai compor a minha matéria, né? Essa alimentação física. Ela vai compor a carne, os meus ossos, os meus órgãos, o líquido, o sangue, né? Então, por isso, até mesmo a importância da gente observar e entender o que eu estou comendo, né? O que eu estou colocando para dentro do meu organismo, porque isso é o que vai gerar a matéria do meu próprio corpo físico. Essa matéria ela já existe, mas ela precisa ser alimentada para que ela permaneça existindo, né? Então, toda a matéria que compõe o meu corpo físico, ela já foi algo mais grosseiro, tendo o entendimento que eu, como ser humano, né, dentro do momento, do ciclo que nós estamos vivendo, eu, como ser humano, eu sou o ponto mais alto dessa hierarquia evolutiva dentro desse plano quaternário, né? Onde eu tenho os minerais, tenho os vegetais, os animais e o ser humano. Então, tudo que eu me alimento é o que mantém a minha existência, e a minha existência é a existência superior dentro desses 4 reinos. Então, a matéria que compõe o meu corpo físico, ela vem de uma fonte mais grosseira. E como eu vou utilizar a matéria do meu corpo é a forma como eu posso aprimorar essa matéria e ressignificar ela, transformar ela em algo superior, certo? Então, hoje, esses átomos que constituem uma peça do meu existir, em um outro momento, foram algo mais grosseiro, né? Em um momento futuro, né, numa próxima etapa,
essa matéria que compõe o meu corpo físico, né, ele estará em um outro corpo, e estará em um corpo mais aprimorado, né, um corpo melhor do que esse corpo que eu tenho hoje, né. Mas entre esse corpo atual, que é o momento esse momento de existência, né, e o corpo futuro, que vai ser um outro momento de existência, haverá um momento de não existência entre esses dois polos, né? Que seria o momento de decomposição e reaproveitamento dessa matéria orgânica, né? E esse momento de decomposição e reaproveitamento é o que vai possibilitar o retorno para um novo estágio de evolução. E isso, naturalmente, eu estou falando, né? Eu estou tomando aqui essa questão de uma matéria física, de uma matéria biológica em si, porque é algo palpável para que a gente entenda, né? É algo mais digerível, algo mais palatável, mas é importante entender que o mesmo vai se processar não da forma exatamente igual, lembrando do princípio da correspondência, né? As coisas não vão se processar exatamente da mesma forma, mas vai existir uma correspondência entre os processos, né? Então, da mesma forma em que essa minha matéria física já foi uma outra coisa inferior ao que é hoje, e todo o processo aconteceu para que o meu corpo fosse isso que é hoje, é muito importante que eu entenda como eu estou usando o meu corpo, né, para que eu possa evoluir toda essa matéria que compõe esse corpo físico, para que no futuro ela venha como uma nova matéria mais aperfeiçoada do que eu sou hoje, né? A mesma coisa ela vai se dar no plano vital, na matéria que compõe o meu corpo vital, no plano astral, na matéria que compõe o meu corpo astral, e no plano mental, da matéria que vem a compor o meu corpo mental, né? Então, como eu estou usando toda essa energia, toda essa matéria que compõe os meus corpos para melhorar tudo isso e permitir com que no momento em que essas matérias sejam reutilizadas na construção de algo novo, esse algo novo seja melhor do que eu sou hoje, né? Então, naturalmente, né, aqui a gente trouxe alguns pontos mais abstratos e mais, por mais que eu tente deixar de uma forma mais palatável possível, certamente é um tema bem abstrato, né? E certamente existiriam muitos outros ritmos ao qual a gente poderia apresentar nesse tema, né? Mas eu espero de coração que o que foi apresentado dessa forma, né? Dessa forma que foi apresentado, espero que tenha sido útil o suficiente para que a gente passe a olhar de uma maneira diferente sobre a própria vida, né? E para que a gente consiga dar um embasamento um pouquinho mais lógico para essa lei. Bom, vamos agora tratar do ritmo dentro do que envolve os próprios ciclos mentais, principalmente, né? E vamos falar um pouquinho sobre a lei da compensação ou sobre a lei da neutralização, que é essa forma de transformar, né? Transformar as coisas e reduzir o pendular da nossa vida, né? Então, uma máxima sobre esse princípio do ritmo vai dizer assim: a vontade é superior à manifestação consciente deste princípio. Embora o princípio em si nunca possa ser destruído, podemos escapar dos seus efeitos, mas ainda assim o princípio estará em operação. Então, bom, como tudo no universo, o ritmo ele vai se fazer presente nos planos mentais também, né? Nos nossos pensamentos, eles são carregados de ritmos e ciclos, e daí a gente até pode ter o conhecimento, né, do termo utilizado sobre pensamentos repetitivos ou pensamentos intrusivos. Que são pensamentos que vêm e vão, mesmo a gente não desejando eles, né? Então, até mesmo a gente pode tomar, por exemplo, às vezes aquela musiquinha chata que colou na nossa mente
e a todo momento ela fica voltando, mesmo que a gente não queira cantá-la, ela surge na nossa mente como um pensamento intrusivo, né? Então é um ritmo, né? Porque a minha aversão a essa música faz com que ela fique vindo, né? E aí vai existir esse ritmo do eu não estou pensando nela e ela volta subitamente ao meu pensamento, né? Esses pensamentos, né? Quando a gente fala de pensamentos repetitivos ou qualquer tipo de pensamento na realidade, né? Naturalmente eles vão existir pensamentos positivos e negativos, tomando por entendimento o que a própria lei da polaridade nos ensinou. Mas muito bem, como podemos trabalhar esses tipos de padrão, né, de pensamentos padrões, pensamentos repetitivos, para transformá-los em algo construtivo, quando obviamente são pensamentos carregados de negatividade, né? Então, aqui a gente já começa a explanar, né, de uma forma híbrida, né, falando tanto sobre o ritmo que acontece no plano mental, quanto a próprio trabalho, né, dessa magia da compensação, né? Muito bem, nós já entendemos, nós já vimos sobre a lei da vibração, né? Ela já nos ensinou que tudo está conectado a frequências. Então, pensamentos negativos, eles são tomados por uma frequência baixa. Essa vibração baixa, ela pode estar operando em nosso inconsciente e, consequentemente, ela acaba se manifestando no nosso consciente. Então, aqui nós já vamos trabalhar com uma polaridade que ela é importante que a gente comece a refletir sobre ela, que seria a minha mente consciente e a minha mente inconsciente. A minha mente consciente, ela está conectada com aquilo que eu penso voluntariamente, né? Então, no momento em que eu estou gravando essa atividade para vocês, naturalmente eu estou utilizando da minha mente consciente, porque eu estou pensando, eu estou lendo o roteiro que eu tenho aqui, eu estou traçando correlações e trazendo exemplos para explicar o que eu gostaria de explicar da melhor forma possível para vocês, né? E a minha mente inconsciente, ela vai naturalmente estar recebendo contato, uma comunicação através da minha mente consciente, né? A minha mente inconsciente, ela é um grande calabouço, né? Uma vastidão de muitas coisas que estão conectadas a esse tema e muitas coisas que não estão conectadas a esse tema, né? Dentro do meu inconsciente está ali tudo que eu já vivenciei, experiências que eu gostaria de lembrar ou que eu não gostaria de lembrar, está ali guardado esse tipo de estudo e tal, né? Então, quando eu estou trabalhando na minha mente consciente, eu estou tentando me conectar com esse tipo de memórias, de lembranças e de entendimentos para resgatar isso e trazer da melhor forma possível para cá, né? Agora, quando eu tenho pouca compreensão da minha mente consciente, ou quando eu não tenho muito freio e domínio dessa minha mente consciente, o meu inconsciente ele tem mais força para ficar me jogando coisas e muitas das vezes coisas das quais são inúteis, né? Ou coisas das quais eu deveria trabalhar e não estou trabalhando. E o meu inconsciente fica jogando para mim, porque justamente é algo que deve ser trabalhado, né? E aí, como eu posso trabalhar essas coisas que estão guardadas no meu inconsciente, que são realmente fatores que eu preciso transformar em mim? Isso vai se processar através da mente consciente, né? Nós não conseguimos operar diretamente no nosso inconsciente. E por essa razão, nós precisamos utilizar da mente consciente
para elevar as vibrações que estão presentes dentro dessa mente inconsciente, né? Então todos os sentimentos, toda essa parte dos meus bons e maus pensamentos estão contidos ali, dentro do inconsciente. E dentro desse inconsciente eu não consigo ter um acesso direto a ele. Eu preciso utilizar a minha mente consciente para começar a moldar e transformar as coisas dentro do meu inconsciente, né? Então, uma das maneiras que a gente pode operar a lei ou a magia da compensação ou da neutralização é nos alimentar da energia oposta a que desejamos trabalhar, né? E aqui eu vou tomar um exemplo, tá? A gente vai desenvolver aqui essa parte da magia da compensação através de uma condição hipotética, tá? Que seria a seguinte situação. Imagina que o meu problema ela é a inveja e que constantemente eu me vejo carregado de pensamentos invejosos. Então esses pensamentos invejosos, eles estão muito arraigados e são muito fortes dentro do meu inconsciente. E eles ficam explodindo dentro do meu consciente, né? Porque eu tenho uma carga muito grande da inveja ali dentro dessa minha mente inconsciente, tá? Então, como eu vou combater isso? É atuando na polaridade. Eu devo me alimentar conscientemente de pensamentos de admiração e de benevolência. Pois a inveja, ela vem operando silenciosamente no meu inconsciente. E a forma que eu posso ressignificar ou transformar essas frequências baixas da inveja é atuando em sua polaridade, né? Então, à medida em que a admiração e a benevolência vai se tornando mais familiar para mim, os pensamentos da inveja eles vão se enfraquecendo. Pois eu deixo de nutrir essa faixa de vibração baixa e começo a nutrir uma faixa de vibração mais alta. O que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a força que eu coloco mentalmente, né, na inveja, e começo a colocar mais intensidade vibracional, mental, na admiração e na benevolência. Então eu começo a jogar dentro do meu inconsciente uma carga maior de admiração e benevolência e cada vez uma carga menor da inveja, né? Então, como já dito, nós não podemos impedir a atuação do princípio do ritmo na nossa mente, né? Então, a oscilação ela vai acontecer como tudo. Mas através da nossa vontade, nós podemos neutralizar as suas operações buscando a polaridade oposta. Então, se eu desejo neutralizar esses pensamentos da inveja que frequentemente vêm à minha mente, eu vou alimentando os pensamentos de forma consciente, né? Eu vou alimentando esses pensamentos de admiração, né? Continuando esse exemplo, né, nós teremos a seguinte condição, tá? O inconsciente ele irá trazer o pensamento da inveja, que resultará consequente, né, quanto maior for essa carga mental da inveja, né, isso vai começar a afetar as minhas emoções e eu vou começar a ter a emoção da inveja em mim, né? Caso eu não refreie essa inveja dentro de mim, ela começa a encorpar cada vez mais e até o momento em que as minhas próprias ações, né, as coisas que eu começo a fazer na vida, elas começam a ser ações motivadas pela própria inveja, né? Agora, se a gente começa a aplicar a compensação, pouco a pouco eu vou combatendo a inveja antes disso, antes de que eu comece a agir, né? Caso eu possua apenas pensamentos invejosos, eu devo trazer os pensamentos da admiração e da benevolência na mesma intensidade para neutralizar essa energia dos pensamentos invejosos que eu tenho,
Agora, caso eu já possua sentimentos da própria inveja, vai ser necessário usar da minha força de vontade, né, para alimentar mentalmente a polaridade, que seria a admiração, para que assim eu comece a manifestar tanto uma carga alta de pensamentos de admiração, quanto comece a manifestar sentimentos de admiração. Então eu estou sempre trabalhando dentro da própria polaridade e buscando neutralizar, né? Buscando equilibrar com a mesma intensidade isso que eu desejo combater em mim, né? Esse conceito, esse conceito, né, dessa estrutura, né, das coisas partem da mente, eles vão se condensando na emoção, e aí ele vai evoluindo de passo a passo. Esse conceito ele é apresentado dentro da própria tradição budista através do que é definido como o nobre caminho óctuplo, onde o pensamento ele se torna a raiz de tudo, né? E que a forma de promover as mudanças necessárias em nossas vidas, elas devem ser feitas começando justamente por ele, justamente pelo pensamento, né? Mas não basta apenas pensar, né? Pensar não vai ser apenas o suficiente, né? Não é apenas me alimentando de pensamentos positivos que eu consigo transformar as coisas em mim. Vai ser necessário também gerar as emoções de acordo com os meus pensamentos. É necessário com que eu comece a verbalizar isso, né? Tudo em concordância, né? O que eu penso está em concordância com o que eu sinto, que está em concordância com o que eu falo e está em concordância com o que eu faço, né? Então, tudo isso seguindo uma linha reta, né? De acordo com, antes de mais nada, com a minha vontade, né? Eu tenho vontade de manifestar no mundo ações de nobreza e de ética, né? De moral. Eu vou agir no mundo através das virtudes, então eu tenho essa vontade. Então, para que isso aconteça, os meus pensamentos eles já precisam ser trabalhados, eu preciso que os meus pensamentos sejam pensamentos nobres e virtuosos, eu preciso que as minhas emoções sejam nobres e virtuosas, que a minha fala seja nobre e virtuosa, para que por fim as minhas ações sejam nobres e virtuosas, né? Então, tudo precisa agir dentro de uma linha reta, né? Esse conceito, né, então, do próprio nobre caminho óctuplo, ele vai dar esse passo a passo, né? E ele é uma forma, né, uma outra linguagem que vai nos apresentar essa ideia da própria lei da compensação, né? Então, né, continuando aqui, né, óbvio, é natural que, devido ao ritmo, os nossos pensamentos eles fiquem pulando de uma extremidade para outra, né, durante esse processo de readequação. Nós estamos falando, não é de uma coisa que vai ser mudada, que vai ser transformada de um dia para o outro, né? Do exemplo lá que a gente pegou de ser uma pessoa que tem muita inveja em si. Você não vai conseguir de um dia para o outro largar isso e já começar a ser uma pessoa que admira as pessoas, que é benevolente em sua vida, em suas ações, né? É uma coisa que, antes de mais nada, vai ser necessário ter uma vigilância de si, né? Onde você começa, eu tomei um exemplo, a inveja, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para mim e entender quais são os meus principais vícios, para que eu saiba onde eu devo trabalhar, né? Então vai ter essa coisa da vigilância interna, né? Quais são os sentimentos negativos que eu tenho, que eu preciso trabalhar, quais são os pensamentos negativos que eu tenho, que eu devo trabalhar, né?
No segundo passo, eu começo a agir, né, dentro dessa polaridade, com a intenção de reduzir esse chacoalhar, né, dos meus pensamentos e das minhas emoções. E aí, passo a passo, eu vou intensificando cada vez mais os meus pensamentos dentro daquela frequência que eu quero ficar, e eu vou nutrindo cada vez menos essa frequência que eu desejo. Então eu vou equilibrando esse balançar dos meus pensamentos e das minhas emoções até um ponto em que eu consigo estabilizar eles, né? Então, dentro desse processo de readequação, de reeducação emocional e mental, obviamente a gente vai ficar balançando de um lado para o outro, né? Mas de acordo com o aprimoramento, essa oscilação ela vai reduzindo passo a passo e nós vamos começando a encontrar um equilíbrio, né? A oscilação, a gente não vai ter a capacidade de eliminá-la completamente, mas a gente pode chegar próximo a uma neutralização, né? Que seria um ponto onde esse pêndulo, esse balançar dos nossos pensamentos e sentimentos, eles apresentam um movimento muito suave, quase imperceptível, né? Mas ele vai continuar passando de um polo para o outro. Então, a forma que a gente tem de neutralizar esse ritmo, né, é justamente buscando o nosso equilíbrio individual, né? Nesse ponto, a nossa mente ela vai oscilar pouquíssimo, né, assim como as nossas emoções. E aí então a gente vai passar sim a agir alinhados com o nosso propósito, com a nossa vontade, né? E assim, sem distrações, né? A gente vai conseguir seguir o que dentro da tradição budista vai ser chamado do próprio caminho do meio. Então, essa foi a atividade sobre o princípio do ritmo. Eu agradeço por mais esse episódio, né? Na semana que vem a gente continua apresentando os 7 princípios herméticos. Agora já estamos chegando próximo da reta final, né? Fiquem bem. Eu encerro essa atividade de hoje com a leitura de um aforismo que diz o seguinte: a noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo oscila do outono ao inverno e depois refaz o mesmo caminho. Fiquem bem e até a próxima.